Esse pedido de dinheiro, a senhora testemunhou algum pedido desse? Sim, O Zanon pediu para a senhora ou a senhora viu ele pedindo para outra sim. pessoa? Pediu para a senhora. Não, ele pedia para mim. Quanto? O que pudesse dar, ele queria. E o que a senhora fez? Eu não dava. A senhora falou para alguém sobre esse pedido do Zanon? Todo mundo sabia lá no frigorífico que ele fazia esse pedido. E ele parava a produção e falava que que a empresa não colaborava com ele, ele não tinha que colaborar com ninguém. Quantas vezes o Zanon fez esse pedido para a senhora? Várias vezes. Pode Várias vezes. fazer uma estimativa? Ah, 5, 10, 20? Mais de 20. A senhora conversou com Muito Silvia mais. sobre esse assunto? Sim. O que a Silvia disse? Também não pagava ele. Mas Juarez pedia... Juarez, retiro. Zanon pedia, a empresa não pagava, o que acontecia? Ele parava a produção. Certo, e ficou parado para sempre? Não entendi. Zanon Não entendi sua pergunta. Zanon pedia dinheiro, a empresa não pagava. Perguntei para a senhora, o que acontecia? A produção parava. E quando que a produção Ele voltava? Depois de 2, 3 horas depois, que os funcionários já começavam, todo mundo a ficar nervoso, aí ele via que os funcionários já estavam ficando nervosos com a situação, aí ele deixava continuar. E ele dizia para que era esse dinheiro? Despesas pessoais, ajuda de custo. Ele nunca falou valor? Não. Tudo bem, então a senhora explica que Zanon pedia dinheiro para não parar a produção. Isso. E Brasiliano, impertinente, pedia dinheiro por quê? Do brasiliano, eu não tinha muito contato com ele, excelência. A senhora mencionou que bloqueou o celular por causa dos contatos seguidos dele. Como é que começou Por isso mesmo. Como é que começaram esses Pra eu não ter contatos? contato com ele. No começo do ano passado. E essa pessoa começou a entrar em contato com a senhora do nada, assim? Do nada. Esse pedido do brasiliano tem alguma coisa a ver com a Frigomax? Não. Da senhora ele pedia dinheiro. Não. Não entendi. Ele pedia dinheiro da Eu não senhora. entendi sua pergunta. Não. Pedia dinheiro para quem? Eu não sei. Tinha tantas pessoas que tentavam aparecer lá querendo alguma coisa. A gente sofre muito nesse setor. Algum outro servidor público pediu dinheiro para a senhora? Não. Quando o Juarez apresentou o brasiliano para a senhora, o que ele disse? Ele apresentou como um amigo. Ele levou o brasiliano na empresa? Não, a gente encontrou com ele lá em Londrina. Coincidentemente, a gente se encontrou numa audiência que a gente estava indo lá em Londrina e cruzou com eles lá. Alguém ameaçou a senhora ou ofereceu alguma vantagem para a senhora mentir em juízo? Não. Tá bom, certo, excelência. É o advogado da Silvia, quem é? Sou eu, excelência. Ok, por favor. Tá ok. Kelly, eu gostaria que você explicasse como é o contexto que vocês viviam dentro do frigorífico. No inferno. Talvez seja possível entender o porquê de algumas respostas. Me Você diz. pode esclarecer de forma mais detalhada possível como eram as ações, o que acontecia, e ameaças, etc. O Dr. Luiz Carlos, ele ligava para os agentes um dia antes, quando ele estava meio, acho que apertado, e aí ele
proibir os agentes de começar o abate no dia seguinte. Os funcionários chegavam para trabalhar e ficavam esperando até 9h30, 10 horas, a hora que ele aparecia na empresa para poder liberar o abate. Muitas vezes ele nem aparecia na empresa, depois de horas que o funcionário estava lá esperando ele chegar, ele ligava e falava que ele não ia na empresa naquele dia. Aí a gente perdia 3, 4 horas de produção esperando ele chegar. Muitas vezes ele entrava na minha sala e falava se eu não agilizasse o lado dele, ele ia me mandar para me prender porque ele era um agente público federal e ele tinha poder para isso. E eu sempre o questionei, a gente sempre bateu de frente, a gente sempre brigou muito. Eu falava em que acusação que ele ia mandar me prender. E teve um período do ano passado, que acredito eu que foi quando eu comecei a ficar doente, que ele chegou ao ponto de me ameaçar, falando que se eu não agilizasse o lado dele, eu ia amanhecer com a boca cheia de formiga. Acredito eu que a polícia deve ter pego essa gravação na minha residência. Só um instantinho que eu quero registrar essa fala aí. Repete, por gentileza, o que ele teria dito para a senhora? Ele não disse diretamente a mim, ele disse a um veterinário que trabalhava na indústria na época, que se eu não agilizasse o lado dele, se eu não ficasse quieta e não falasse demais, eu ia amanhecer com a boca cheia de formiga. Ok, obrigado. Posso continuar, Silêncio? Não, por favor. Perfeito. Quem vocês chamavam de doutor? Habitualmente? Doutor Zanon. Só ele? Quando a gente conhece o doutor Vladimir, a gente fala assim, doutor. Quem a gente conhece, que sabe que tem um certo doutorado, a gente trata por doutor. Perfeito. Quando você falou para Silvia que você estava sendo assediada, estavam sendo solicitados valores, ela fez o quê? Ela se negou a pagar também. Ela alertou alguém, ela comunicou alguém? Alertou o doutor Juarez, que ela não aguentava mais a pressão e era para ele tomar uma providência. Aliás, não foi só o ano passado, ela vem alertando a todos desde quando ela subiu à diretoria da empresa. Certo. Consta da perguntação feita à Silvia que vocês teriam, ou ela teria, colaborado para o crime de advocacia administrativa praticado pelo acusado Juarez, tendo em vista que ele elaborou uma defesa e teria enviado para o frigorífico. Alguma vez foi utilizada alguma defesa feita por servidor público nas defesas no frigorífico? Não. Esse fato aconteceu de Aconteceu. Ela pediu para ele um conselho referente a uma atuação que tinha tido em uma outra empresa e essa autuação acabou, não sei como que eu vou usar a palavra, mas prejudicando o frigorífico. E o doutor Zanon não sabia explicar como que teria que ser feita essa defesa, porque ele trabalhava nas duas empresas. Aí a dona Silvia pediu para o doutor Juarez como que ela tinha que fazer em relação a esse caso. Mas o que foi encaminhado por ele? Não foi usado. Quem fez a defesa foi o doutor Gilmar. Ok. O doutor Gilmar é? O técnico responsável pelo frigorífico. Perfeito. Em relação a eventual pagamento, você presenciou alguma vez ou ficou sabendo que a Silvia tivesse repassado valores para algum agente público? Não. Eu estou satisfeito, Silêncio. Obrigado. Algum defensor aí mesmo, na própria cidade que os senhores estão? Sim, não, Excelência, sem perguntas. É Apucarana lá, né? Apucarana. Alguém é Apucarana? De Apucarana, sem perguntas, Excelência. Ok. Em Londrina, alguma pergunta? Sim. Defesa de Luiz Carlos Zanon Júnior. Pois não. Senhora Kelly, a senhora
entrou na empresa, nesse frigorífico, Frigomax, desde quando? 96. Foi contratada por quem? Na época chamava-se Sérgio Menossi. Era um arrendatário. A partir de quando a senhora ficou sob as ordens da Silvia Mufo? 2003. E está até hoje? Até hoje. Está até hoje subordinada a Silvia Mufo? Sim, estou. Certo. O seu relacionamento com ela é de que natureza? Profissional. Amizade íntima? Pois não, doutor? Lá em... O senhor me supervisou um advogado, deveria ter questionado isso na fase da contradita, ele está buscando só as relações. Eu estou perguntando se ela tem amizade íntima com Silvia Mufo. Isso já foi resolvido. Doutor, o senhor já opôs essa questão, já foi consignada, já está consignada essa questão que o senhor fez lá quando o senhor pediu a palavra pela ordem, está gravado. Sim, excelência, mas ela não respondeu essa pergunta. Na época não foi feito. Tá, o que o senhor quer saber exatamente? Se ela tem amizade íntima com Silvia Mufo. Ai, meu Deus. A senhora, pode responder isso? O senhor não fez essa pergunta, doutor. Não, O senhor não tinha não feito tem, essa senhor. pergunta. Tudo bem, mas é que ela é Não uma tem, pergunta que doutor. não tem relação com os fatos. Não tem relação com os fatos, é uma Tem, questão sim. que... Não Tem tem, relação- não tem tem relação relação com os com fatos. Não tem depoimento, relação com os excelência. fatos essa pergunta. Essa pergunta relação tem com relação com a depoimento. eventual suspeição dela que o senhor arguiu inicialmente, que o CPP, o artigo 214, não permite que ela seja excluída do compromisso de dizer a verdade. Da mesma forma que não é a circunstância dela ser funcionária, que coloca, eu reconheço, eu inclusive fui duro com ela, porque eu sei que para a pessoa que trabalha no local ali, que pode ficar delicada alguma resposta, pode ficar desconfortável, mas a mesma advertência que eu, com a mesma liberdade e com a mesma franqueza que eu registrei sua contradita, mas que não impede ela de assumir o compromisso de falar a verdade, que, portanto, eu também fiz questão de registrar isso para ela no curso do depoimento dela, quando pareceu a mim, pelo menos, que ela estava se constrangendo em colocar alguma situação que a colocasse numa posição delicada, seja com relação aos demais acusados, independentemente dessa questão dela. Então, assim, mas obviamente que isso consignado está, a circunstância profissional dela, e para todos os fins, e não impede de falar a verdade, embora eu reconheça que em alguma medida pode, não só pela circunstância dela ser empregada da empresa, como das relações que ela tinha ou tem profissionais com os fiscais que agora são réus, isso coloca em um grau de delicadeza em algumas respostas. Mas com a mesma firmeza que eu falei para ela, que ela, a despeito disso, é obrigada a falar a verdade, sob pena de cometer o delito de falso testemunho, ela está, inclusive, esclarecida com relação, e eu falei isso, as perguntas da acusação e as de quaisquer dos defensores. Então, me parece que essa questão da proximidade dela já consta na contradita. Agora, obviamente, o senhor faz as perguntas com relação às circunstâncias de fato e, oportunamente, o senhor, como defensor competente que é, seguramente fará trará essas questões à baila nas alegações futuramente, se deve ser considerado ou não, que vai ser apreciado lá adiante pelo juízo. Perfeitamente. Entendo. E acho importante ela ter se comprometido a falar a verdade. Eu quero saber da testemunha se houve interdição do frigorífico em que ela trabalha. Quando ocorreu, quantas vezes ocorreu alguma interdição? Por favor. Uma vez. Quantas vezes? Uma vez. E quem é que foi comunicar a interdição, pedir para assinar o auto, dando ciência da interdição? Qual fiscal foi? Na época, foi o fiscal que fez a interdição.
Quem? Em 2008, foi em 2008 e em 2000 e agora na carne fraca teve uma interdição que a gente teve que fazer uma reforma na indústria, mas voltou. Mas em 2008 teve uma interdição, sim. Sim, e o fiscal que pediu assinatura do frigorífico na interdição no auto, quem foi? Na época, o fiscal que interditou o frigorífico, Isso. na época, eu não me lembro agora qual foi o fiscal que interditou, porque a gente sempre tinha auditoria. Nessa de 2008, eu não me recordo qual foi o fiscal que fez a interdição, doutor. Não se lembra? Não, em 2008 não.